Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu tô gravando esse vídeo hoje para quem não conseguiu estar presente na aula, na live que a gente fez. Eu acabei não gravando a live, eu não coloquei lá no automático no Zoom para gravar. Tô aprendendo a mexer ainda nessa ferramenta e então por isso que eu tô gravando essa aula. Na aula de hoje, o que a gente fez? Eu tô falando em português porque eu trouxe um material que é específico para vestibular, a parte de inglês. Então é esse livro aqui, ó. Depois eu vou disponibilizar ali a capa dele para vocês na imagem. E esse livro aqui, o que ele faz? Ele traz dicas e explicações de como refazer a parte de inglês dos vestibulares. Então, algumas dicas de leitura, de compreensão de texto, tá? Então, eles falam assim, que antes do vestibular, o que você tem que fazer? Você tem que ter um contato com a língua inglesa o máximo que você puder. O que não é muito difícil nos dias de hoje, porque nós temos a internet, nós temos Netflix, né, que tem vários documentários em inglês, tem seriados que vocês gostam de assistir. Então, o maior contato com a língua inglesa antes de fazer um vestibular é muito importante, tá? Outro ponto que eles colocam é que a gente, antes de você fazer um vestibular, vocês dê uma pesquisada em como que é a prova de inglês deste vestibular. A gente tem vários tipos, né, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante. A gente tem vários tipos de provas de vestibular, são específicas, né, então a gente tem que pesquisar antes. Então, se você quer fazer a prova da Unesp, como é que é a Unesp? Como é que é a prova dela, a parte de inglês deles? Múltipla escolha, e a segunda fase, né? Ela é dissertativa, como é que funciona? Respondo em português, respondo em inglês. Então, é muito interessante vocês pesquisarem antes de fazer a prova para já se familiarizar, tá? Durante a prova, o que eles falam para fazer? É muito importante, é uma coisa que vocês também não fazem durante as provas, né, que a gente tem na escola, tem que ler o enunciado, né, o que o exercício está pedindo, né? Então, assim, primeira coisa, vocês vão ler o texto. Ler o texto, pode ser rapidamente para entender qual que é a ideia do texto, tá? Aí depois ler o enunciado. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a correta, a incorreta? Vocês não prestam atenção e aí acabam errando por besteira, né? Então tem que prestar atenção nisso. Se você tiver dificuldade para fazer uma, pula para outra e volta depois. Isso vocês já fazem, acho que não é uma coisa muito nova, né? Eles pedem para vocês sublinharem as palavras-chave, porque daí vai te ajudar na hora de responder as questões, né? Então você não vai perder tempo tendo que procurar a coisa de novo. Eu vejo que muitos de vocês já fazem isso, eu vejo que vocês vão grifando, então isso é bem importante. Depois, esse material que eu disponibilizei para vocês, ele vai falar sobre os textos. Então, quantos textos tem em prova? Normalmente tem 5 textos nas provas, tá? Então, não passa muito disso, não. E daí vai variar. Eles podem colocar análise de charge, cartoon, essas coisas. Então, vai depender da prova que vocês forem fazer, tá? Quais são as fontes que aparecem nesses textos? As fontes que aparecem normalmente são fontes americanas ou britânicas. Eles tiram de sites então, por exemplo, de jornal, de notícias, né, de news. Então, o BBC, New York Times, tá? O The Guardian. Então, esses sites, e é muito legal vocês já começarem a pesquisar um pouquinho. Então, agora que a gente tá nessa época de coronavírus, né, que tá acontecendo agora, com certeza isso vai cair nos vestibulares, né, deste ano, com certeza, né, não tem escapatória. Então já é interessante vocês pegarem. O BBC é um que eu gosto bastante, que eu gosto de ler. Artigos que estejam falando sobre o coronavírus no mundo. É interessante vocês já se familiarizarem até com os vocabulários. Então, assim, ai, teacher, mas eu não consigo ler. Pega e vai lendo devagar. Busca, usa as ferramentas que a gente tem hoje em dia, seja Google. O Google não coloque, só evite colocar a frase inteira.
mas palavras, para ser mais rápido, ao invés de pegar um dicionário, né? O dicionário é a melhor fonte, isso sem dúvidas, até um dicionário inglês, mas para ser mais rápido, usa essa ferramenta que vocês têm aí na mão de vocês, a internet, né? O Google. Ele vai te falar, e você, se não for aquele significado, você vai entender que não é aquele, né? Porque existem, as palavras no inglês, elas têm vários significados. Então, é importante vocês analisarem mesmo o contexto para conseguir achar o real significado de cada palavra, se você desconhece, né? Então, tem que buscar e estudar, estuda. Pega um texto, aí, não sei se eu consegui entender direito, manda pra mim, pra eu ver se você conseguiu falar, ó, teacher, eu entendi isso aqui desse texto, é isso mesmo, eu entendi errado. Pode mandar pra mim, tá? Eu tô aberta aqui para o que vocês precisarem, tá? Os temas normalmente são as atualidades, né? Então é isso que vocês vão buscar. Por isso que eu tô falando pra dar uma estudada nesses textos. Então, ajuda você a saber quais são os tipos de textos que vão aparecer. Artigos, charges, cartoons, quadrinhos, anúncios, poemas e letras de música. Isso a gente também vai estudar um pouquinho. O que esse autor dessa música quis dizer com isso? Aparece esse tipo de pergunta. Então a gente tem que saber analisar, tá? Nós também vamos trabalhar esse tipo de texto. Depois ele traz os tipos de pergunta, tá? As questões. Então, o número de questões que vão aparecer, né, de 5 a 30, mas a maior parte são 5 questões. O idioma que eles escolhem, assim, vai depender. Quando for dissertativa, normalmente eles pedem para a resposta ser em português. Então, vai ter um texto ali em inglês, né? E aí você vai passar esse texto, vai ler, interpretar, e quando ele for fazer a pergunta, a sua resposta vai ser em português, tá? Tem que lembrar que essa resposta ela tem que ser muito bem escrita em português também. Então, ali, ó, tem que prestar bastante atenção na aula da professora Soraya, né? E do, acho que é Fábio, não sei quais os anos que eles dão aula, mas acho que é a Soraya, redação, não sei. E língua portuguesa. Então, vocês têm que escrever muito bem, tá? As respostas, porque isso também é avaliado. Apesar de ser uma questão em inglês, o português vai ser avaliado, tá? A coerência, tem que prestar atenção nisso. Então, qual que é o foco dos vestibulares, na parte de inglês dos vestibulares? É a compreensão de texto, tá? Isso é o mais importante. Nas nossas aulas à tarde, a gente tem trabalhado muito isso, né? É o que a gente faz à tarde, tanto para os níveis mais iniciantes, para os níveis iniciantes e para os níveis mais avançados, a gente trabalha a compreensão de texto, reading comprehension. É claro que não adianta falar, não, você ensina gramática. É claro que eu ensino gramática. Se você não souber a gramática, você não vai conseguir entender o texto, você não vai conseguir entender que tempo verbal que ele tá? Então tem que prestar atenção nisso, sim. O foco é o reading comprehension, mas o foco também é alguns pontos gramaticais, lexicais que também aparecem. Então, um exemplo que eu dei durante a aula é aquele de... pergunta assim, o pronome he em tal parágrafo, em tal frase, ele se refere a quê? Né? Então, isso é gramatical, mas também essas questões gramaticais, elas não deixam de ter a ver com a compreensão de texto, tá? Se você realmente entendeu o que aquela frase está querendo dizer em relação a que ela está se referindo, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que no inglês, nas aulas de inglês, eu tenho que focar no vestibular. Isso, você vai focar no vestibular aprendendo inglês, tá? Então, quanto mais você souber, mais facilidade você vai ter para responder as questões, tá bom? Então, aqui ele entra com os tipos, né, de questões. Então, múltipla escolha. O formato que essas questões têm, ela é um pouco diversificado. Então, a primeira que aparece aqui é aquela que você tem que colocar quais as que estão corretas, as alternativas que estão corretas. Então, a 1, a 2, a 3, e aí você coloca quais são. Essas daqui não são tão fáceis, tá? De identificar qual que é a correta. A outra, você tem que colocar verdadeiro ou falso nas sentenças aqui, nas frases. Quais são verdadeiras e quais são falsas, depois escolher qual que é a alternativa que combina com o que você colocou. Essa daqui que eu acho um pouco mais fácil, você completar a lacuna de um texto. Então, eu tenho ali uma frase e eu tenho uma lacuna, qual a palavra que cabe ali,
né, de melhor forma. Então, isso aqui eu tenho, é mais fácil de fazer. Agora, as que são um pouquinho de pegadinha, as que coloque a incorreta, né, vocês erram bastante isso aí também, então essa é uma dificuldade que vocês têm. Na folhinha seguinte, ele continua falando, então, algumas dicas para essas questões de múltipla escolha. Então, ler com atenção o enunciado, como eu já tinha dito, ter cuidado com essas questões que são negativas, que querem a incorreta, tá? Cuidar também com aquelas questões que colocam ali, né, as alternativas que aparecem, uma palavra do texto, né? Essa daí é uma pegadinha, porque eles colocam uma frase quase igual a do texto, só que com alguma coisa diferente, daí você acha que aquela ali é a correta, e não é. Então tem que tomar muito cuidado com essa, tá? Depois você sempre tem que buscar no texto, não pense assim, eu entendi isso, então é isso. É o que o texto está falando, tá? Tem muito cuidado com isso, não é o que você achou, é o que o texto está dizendo. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. E o que ajuda bastante aqui é a eliminação, né? Então você vai, essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui sobrou essa. Então isso aqui ajuda bastante nessas múltiplas escolhas. Vocês já sabem disso, né? Vocês fazem isso. As questões de somatória, elas são um pouquinho complicadas. Por quê? Porque as questões de somatória, se você colocar, você não tem certeza, e você vai lá e coloca e faz a soma junto com essa alternativa, eles descontam. Tá? Então, eu vejo como os vestibulares um pouco mais difíceis são esses de somatória. Inclusive, o que eu fiz lá em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, ele era assim. Então, era bem complicadinho. E como eu fui sem saber, né, como é que funcionava, eu não estudei para fazer, eu penei um pouquinho. Então, é importante vocês pensarem assim. Tenho certeza? Aí eu coloco. Não tenho certeza? Não coloca, tá? Essas questões, elas têm de 0, 1, validou, cada alternativa 1, 2, 4, 8, 16, 32, para vocês fazerem a soma das que você selecionou, tá? Nessa parte de certo ou errado, então é importante você não colocar, não contabilizar as que estão, o que você não tem certeza. E aí ele vai para as discursivas. As discursivas são aqueles tipos que você tem que redigir, né? Então, um exemplo, identifique o problema mencionado pela autora no texto e como esse afetou a escolha de sua profissão. Então, dicas para as questões discursivas aqui, ó. Esse tipo de questão geralmente é utilizado apenas na segunda fase de alguns exames. Ele não aparece até acho que na Unicamp tinha, né? Unicamp acho que era uma das únicas que fazia na primeira fase, se eu não me engano. Agora, a Unesp é assim na segunda, né? A FUVEST também era assim na minha época. Agora já eles também, não sei se eles fazem assim, não peguei. Mas assim, é importante vocês focarem no que aqui? O enunciado e a resposta geralmente são em português, tá? Então, a maioria das questões é em geral de compreensão de texto, tá? E as respostas vão ser para você copiar, traduzir alguns trechos do texto, tá? Ou até explicar, fazer justificativas, tá? Da sua resposta. Você consegue normalmente achar com palavras-chave, você vai conseguir responder. Que mais aqui? E tem alguns raros exames que tem questões discursivas em inglês, mas assim, é muito difícil. Dos vestibulares, normalmente eles não pedem não em inglês, então as respostas normalmente são em português quando elas são discursivas, tá? Continuando ali, pessoal. Aí a unidade que eu escolhi para trazer para vocês hoje é a da ideia principal, né? Então, the main idea of the text. Então, aqui ele começa já, falando que esse tipo de questão pede a ideia principal ou geral do texto, ou de uma parte do texto, pode ser um parágrafo, por exemplo. Algumas questões também perguntam sobre a ideia geral, pedindo que se selecione o melhor título. Isso aqui tem bastante, tá? Qual seria o melhor título para esse texto, tá? Esse aqui é uma coisa que cai bastante nos vestibulares.
Então, como que você procederia para encontrar a resposta correta desse exemplo que eles colocam aqui, que é do texto da outra página, que é o que eu quero que vocês façam, tá? Para ler, vocês têm que ler o texto inteiro, tá? Para você achar a ideia principal, você pode olhar no primeiro parágrafo e no último. Então, se tiver com pressa, né? Ai, ficou por último, não vai dar tempo. Lê o primeiro parágrafo com atenção e o último. Se você achar uma ideia ali que bate, provavelmente esse daí é a ideia principal do texto, tá bom? Leia as alternativas, tá? E fazendo colocar aqui, então, ler as alternativas que correspondem à ideia identificada, você vê se a sua exposição tá certa, né? E aí as dicas, que são as mais importantes aqui, né? Tomar muito cuidado, então, que ele vai pegar algumas das alternativas incorretas geralmente incluem palavras ou ideias que são mencionadas no texto. Por exemplo, nesse texto aí que vocês vão ler, Playing with Legal, psychological tests. Aí tem que pensar que você quer a ideia geral do texto, não essa parte específica que o texto está colocando. Não se distraia com isso, porque isso é uma pegadinha, tá? Para escolher o melhor título, você tem que identificar a ideia principal segundo o que o texto pede ali, tá? Então, leia as alternativas e vê qual que exprime a melhor ideia de um resumo, assim, que você poderia colocar como resumo do texto, tá? E tomar muito cuidado também com os phrasal verbs, que a gente está estudando à tarde, né, nas aulas da tarde. Quais são os phrasal verbs, pessoal? Get up, get out. E além dos phrasal verbs, a gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, né? Os false friends. Então, que eu dei o exemplo, relatives or parents. Né? Os parents não são parentes, relatives são parentes, né? Parents são pais. Então, tomar cuidado com isso nos textos, tá bom? Então, pro final da aula, o que eu pedi é para vocês fazerem os exercícios da página seguinte, né? Que é a última folhinha que eu dei aqui, ó. E ver se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar, eu tô à disposição, inclusive tem um e-mail também, tá? Tô à disposição para o que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Um beijo, até mais!